O tema de hoje é os jovens que zombavam de Eliseu. O texto base está em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 23. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Note que Eliseu estava indo para Betel. Beit-El. Beit, casa, El, Deus. E apareceram uns jovens, uns rapazinhos, e zombavam de Eliseu, chamando-o de calvo. Mas o que será que existe por trás dessa palavra calvo? Porque Eliseu ficou tão indignado de ser chamado de calvo? Será que é algo literal ou é algo espiritual? É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Vou deixar que os próprios textos bíblicos expliquem por si mesmos, pois entendo eles serem suficientes para que nós possamos ter a compreensão do que esse texto de 2 Reis capítulo 2 quer nos ensinar. Mas lembre-se, os ensinos são sempre espirituais, porque nós, em essência, somos seres espirituais. Primeiramente, vamos para o slide de 2 Reis, capítulo 2, verso 23. Observe aí em vermelho a palavra calvo, que é a palavra hebraica querear. Querear significa coré, careca, calvo. Existe também, eu deixei aí em roxo, para vocês compararem, o verbo carar, que é estar-se careca ou fazer-se de careca. Lembre-se, no hebraico, quando nós encontramos palavras da mesma raiz, elas possuem o mesmo significado. Então lembre-se, as palavras querer, carar e corar significam a mesma coisa. Vamos para o texto de Levítico 21, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes. Está falando aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, o sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva, preste atenção, não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Então o sacerdote não era para ter o cabelo calvo ou careca. É um ensino espiritual. Por quê? Verso 6. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque ofereceram as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos, serão separados. Vamos observar o verso 5 de Levítico 21 no próximo slide aí. Em vermelho nós temos a palavra carar, careca, calvo. E temos em roxo a palavra ikerearro, vem do verbo carar, fazer-se careca. Próximo slide, Gênesis 31, 40. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Aqui nós temos uma coisa interessantíssima. Ao fazer esse estudo, eu encontrei esse verso. Mas aqui não tem a palavra calvo, não tem a palavra careca, mas tem a palavra geada. Então observe aí em vermelho como que se escreve a palavra geada ou frio. É a palavra querar. Observe que eu coloquei aí em roxo a palavra querer, que é coré, careca, salvo. É as 3 letras em hebraico. Lê da direita para a esquerda. O kuf, o resh e o het. Próximo slide,
Êxodo 6, 24. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São essas as famílias dos coraitas. Então, em vermelho a palavra corar, corá, coré, em algumas traduções. E temos em roxo a palavra corre, coraitas. Observe também a mesma raiz. Vamos falar da rebelião de Corá. Será que está ligado com que os jovens zombavam de Eliseu? Números 16, verso 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Observe que Corá se rebelou contra a autoridade de Moisés e ajuntou-se com 250 homens dos filhos de Israel. E disseram: aqui todos são santos, porque só Moisés é o líder. Então observe a conduta de Corá. Corá, que significa calvo. Tendo ouvido isto, verso 4, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar-se a si. Faze isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo. Então Moisés, o que ele fez? Mandou todos os sacerdotes, os filhos de Levi e todos os de Corá, que se rebelaram, e pediu que cada um levasse o seu incensário. Incensário significa as orações, porque um sacerdote intercede pelo povo. Então aquele que Deus abençoar, esse será o sacerdote escolhido. Esse será a linhagem escolhida pelo Eterno. Fazendo isto, tomai-vos incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Uma coisa nós temos que ter em mente: existem sacerdotes que estão mortos espiritualmente. E como tal, Deus não ouve a sua oração, não aceita o seu incenso. Como pode um sacerdote morto orar para alguém ser cheio do Espírito de Deus? Vou colocar apenas como referência 2 passagens de Provérbios para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Portanto, Deus não escuta a oração daquele que despreza a lei, principalmente se este for sacerdote. Provérbios 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, aqueles que praticam iniquidade são os que desprezam a lei. Iniquidade vem da palavra grega anomos, sem nomos, lei. Voltando para o texto de Números 16, vou pular alguns versos, que eu estava no verso 7. Vou agora para o verso 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas, preste atenção no verso 30, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, algo inédito, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor.
E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu-se a boca e os tragou com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Temos um texto do Novo Testamento, no livro de Atos: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas o inverso também é verdadeiro. No caso de Corá, todos aqueles que se rebelaram, ou seja, todas as suas casas, também receberam a mesma maldição. Então abriu-se a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam, preste atenção, desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague, a nós também. Ou seja, por que o povo disse isso? Porque quem é sábio aprende com os erros dos outros, mas o tolo aprende somente com seus próprios erros. É o que acontece na maioria das vezes. Nós somos tolos. Se nós fôssemos inteligentes e sábios, evitaríamos de passar por muitas provações. Evitaríamos passar por muitos castigos do Eterno contra a nossa vida, porque nós aprenderíamos com os erros dos outros. Verso 35. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu. Então desceram vivos ao abismo, e ainda por cima procedeu fogo do Eterno, e os consumiu, os 250 homens que ofereciam o incenso. Vamos observar o slide do verso 33, que é esse que eu falei, que desceram vivos ao abismo e pereceram do meio da congregação. Observe aí a palavra em roxo, a palavra raim, que é plural de rai, vida, vivo. Então eles desceram raim, desceram vivos. Para onde? Para o Sheolá, que é a palavra Sheol. Observe aí em vermelho. Sepultura, região dos mortos, abismo. Então observe como este ensino aqui é espiritual. Desceram para a sepultura vivos. Olha que interessante. Por que vivos? Lembre-se, a nossa essência é espiritual. Ao morrer o corpo, o espírito volta para Deus. Lembra da passagem do rico e do Lázaro? Para onde foi o rico? Para o abismo. Compreende? Então, todos aqueles que se rebelaram foram mortos espiritualmente e desceram vivos ao Sheol, a região dos mortos. E ficaram separados, olha só, é morte espiritual. Ficaram separados do quê? Da congregação do Eterno. Observe aí em marrom a palavra carral. Congregação, assembleia, igreja. É a igreja do Antigo Testamento. Existem duas palavras, aliás 3, que denotam essa assembleia, essa reunião, esse ajuntamento do povo de Deus. É a palavra carral, é a palavra querrilá e é a palavra edá. Lembre-se, a palavra que nós chamamos de igreja, ela vem da origem grega, eclésia. Mas o princípio é o mesmo. É falar de um povo separado, de um povo santo, em que eles habitavam, lembre-se do estudo anterior da lepra, dentro do arraial. Por isso devemos ter o cuidado de não estar lutando contra Deus. Se nós chamarmos um irmão de herege, nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Se o ensino desse irmão for realmente herege, se ele for ensino de demônios, for falso, for um falso profeta, for um falso sacerdote, eles cairão por si mesmos. Mas, se eles foram levantados pelo Eterno, aqueles que resistirem ao sacerdócio desta pessoa serão punidos com Sheol, região dos mortos. É a mesma rebelião de Corá, a mesma.
Números 16:40, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tenha dito por Moisés. Então isso foi um memorial. E se é um memorial, vale para todos os tempos, inclusive para o nosso. Lembre-se que a palavra Corá, calvo, querer, também aponta para a palavra frio, geada, gelo. Observe o texto de Jó 38. Essa passagem de Jó 38, Deus conversa com Jó e disse a ele que ele já era nascido no tempo da criação da terra. Observe os versos de 28 a 30 que eu vou ler agora. Acaso a chuva tem pai? Tem. Quem é esse pai? O Eterno. Ou quem gera as gotas do orvalho? É também o Eterno. Lembre-se de Deuteronômio 32:1 que diz: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho. Como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Então, quem é o pai da chuva? Quem é que gera as gotas do orvalho? É o Eterno. A sua doutrina representa todas essas coisas. Orvalho, se você observar as plantas, a melhor forma de você regar uma planta é com o próprio orvalho. Não machuca as folhas. Agora, o verso 29, o que diz? De que ventre procede o gelo? Lembre-se que eu coloquei em parênteses aí a palavra querar, que vem de Corá. De que ventre procede o gelo? Procede de Caim. Procede do descendente da serpente. Observe agora o verso 30. As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Dois ensinos importantes aqui. As águas ficam duras como a pedra, em forma de gelo, em forma de geada. Em contrapartida, quando o Eterno, a sua palavra, é como o orvalho, que não machuca as folhas, já de quem o ventre procede o gelo, danificam as ervas, danificam as árvores, porque as águas ficam duras como a pedra. Água significa a palavra do Eterno. Então os falsos sacerdotes, os sacerdotes de Corá, transformam as águas que deveriam ser bênçãos para as ervas, para as árvores, em maldição. Ensinam mentiras, ensinam doutrinas humanas que danificam as árvores, que danificam a erva. E a superfície das profundezas do Sheol se tornam compactas. Por quê? Se torna tão compacta, tão sólida, que, como diz a parábola de Yeshua, o rico tinha um abismo entre ele e Lázaro, e ele não conseguia transpô-lo, ele não conseguia atravessar. Assim se torna o caminho dos ímpios, assim se torna o caminho dos maus. Vamos agora para o Salmo 147, verso 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra. Lembre-se, Deus faz a paz e cria o mal. Deus envia as suas ordens à terra. Lembra lá da passagem de Jó, em que Deus enviou Satanás para tirar as coisas de Jó e depois enfermá-lo? Então, de onde procedem as ordens? Do Eterno. E a sua palavra corre velozmente, porque são cumpridas pelos anjos, bons ou maus, dependendo da ordem a ser estabelecida.
Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Lembra do sacerdote de Corá, que as suas palavras são como pedras de gelo? Já quando o Eterno fala, ele manda a sua palavra e derrete esse gelo. Transforma algo ruim em bom. Faz soprar o vento e as águas correm. Faz soprar o Espírito, Ruar, vento, e as águas correm. Não são águas paradas. Águas paradas transmitem doenças, enfermidades. Já águas vivas, não. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, águas que correm. Verso 19. Mostra sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Então Deus predestinou um povo chamado Israel. Um povo para ser salvo neste Olã. Vamos agora para Zacarias 1, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Vou pular alguns versos, vou para o verso 6. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Lembra da palavra Corer? É a mesma palavra de Corá. O dia do Senhor não trará luz, mas frio e gelo. Para quem? Para os ímpios, para os desobedientes. O dia do Senhor é terrível, é dia de escuridão, não é dia de luz. Apocalipse 16, verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Qual é essa grande cidade? Jerusalém. E como que eu sei que ela se dividiu em 3 partes? Conhecendo o livrinho de Apocalipse, que era doce na boca e amargo no ventre, no estômago. Qual é esse livrinho? O livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel que fala deste assunto. Do livro do rolo, que era doce na boca, mas tornava amargo no ventre. Por quê? Porque teria que pregar a uma casa rebelde, para uma casa prostituta, para uma casa que se rebelou contra o Eterno, que se apostatou da sua fé, que engessou a sua doutrina, que manteve o seu povo na ignorância, quando este já deveria ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estou falando de Jerusalém literal lá do Oriente Médio. Eu estou falando da cidade onde reside o povo do Eterno. No seu meio existem os sacerdotes de Moisés, de Levi, melhor dizendo. Mas existem no meio deles os sacerdotes de Corá, os coraitas. E neste livro de Ezequiel, a barba do profeta é dividida em 3 partes. Observe lá. Os detalhes do livro de Ezequiel estão todos em Apocalipse. Quem conhece o livro de Ezequiel vai entender Apocalipse de maneira muito mais fácil. E todo mundo fica preocupado com o livro de Daniel e outros profetas. Mas o livro que fala de Apocalipse de maneira mais clara é o livro de Ezequiel. Voltando ao verso 19 de Apocalipse 16. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Isso aqui significa que as nações fugiram, se esconderam. Por quê? Por causa da ira do Eterno. Essa palavra ilha, se você pesquisar lá em Gênesis, perto do evento da Torre de Babel, você vai ver que as nações eram separadas em ilhas. Verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Lembre-se, 1 talento era o salário do trabalhador da obra do Eterno. 1 talento.
Quanto recebeu aquele que trabalhou o dia todo na vinha? 1 talento. Quanto recebeu aquele que trabalhou somente 1 hora, a última hora? 1 talento. O salário é o mesmo. Então também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Então essa recompensa que era para ser boa para o trabalhador de Deus, estava caindo em forma de pedra. Lembre-se das águas que caíam em forma de gelo, que machucavam as folhas? Esse talento, que deveria ser a recompensa do trabalhador digno do eterno, estava caindo como pedra. Por quê? Porque esses trabalhadores aqui eram maus, eram ímpios, eles desprezavam a lei do eterno. E por causa do flagelo da chuva de pedras, olha aí, chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Lembre-se da rebelião de Corá? Assim acontecerá. E acontece com os sacerdotes ímpios, com os falsos profetas. Agora observe esse texto de Apocalipse 16. Ao mesmo tempo que caía essa chuva de pedra, e que esse talento descia como grande saraivada de pedra, Apocalipse 16, 9, o que diz? Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então parece casamento de viúva. Chuva de pedras ao mesmo tempo em que o sol queimava, em que esse calor queimava. Lembre-se da rebelião de Corá, eles desceram vivos ao Sheol, ao abismo, e desceu fogo do céu. Então observe que Apocalipse 16 está falando a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Agora observe o texto de Judas capítulo 1. Judas só existe um capítulo, mas eu coloquei um aqui para facilitar. Judas 1, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Prestem atenção no verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então Judas aqui, ele cita 3 personagens do Antigo Testamento. Caim, que matou seu irmão Abel. Caim, que ofereceu os frutos da terra, os frutos do verão. Lembre-se dos estudos anteriores desse canal? E também Balaão. O que era Balaão? Um profeta que Deus conversava com ele. Porém, Balaão se corrompeu. Balaão vendia as suas profecias, cobrava pelas suas profecias. E ainda ensinou uma estratégia aos ímpios para derrotarem o povo do Eterno. Então, leia sobre Balaão no Antigo Testamento, lá no livro de Números. E pereceram na revolta de Corá, que nós estamos comentando neste estudo. Estes homens são como rochas submersas. Lembra do que Jesus disse para Judas, o traidor? Que era melhor amarrar uma corda no pescoço e atirá-la ao mar? Então estes homens são como rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Eles não alimentam o rebanho, eles alimentam a si mesmos. E esses alimentos não são espirituais, são alimentos carnais. Muitas vezes alimentados pela riqueza da arrecadação que recebem, dos dízimos que recebem. Nuvens sem águas é nuvem morta. Qual a função da nuvem? Trazer chuva.
Nuvens sem água são essas pessoas, impelidas pelos ventos de doutrina. Árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidas. Lembra da parábola da figueira? Tinha só folhas e não apresentou frutos. A árvore se queimou. Serão duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. São estrelas errantes. Estrelas são anjos. Estrelas errantes? Qual é a palavra no hebraico que significa a palavra errante? Aqui no livro de Judas ele dá uma dica. Citou 3 personagens: Caim, Balaão e Corá. Qual desses 3 são estrelas errantes? Todas elas. Mas qual especificamente fala de errante? Caim. Caim, quando pecou, foi habitar na terra de Nod. Nod significa errante. Estes que pecam andam sem direção, sem rumo, na escuridão, sem destino. São estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Aí está a palavra aion. Mas entenda, esse para sempre é um longo período de tempo indeterminado. E eles poderão sair de lá quando pagarem o último centavo. Mateus 5, de 21 a 26. Agora que nós entendemos os que esses jovens estavam zombando de Eliseu, chamando-o de calvo, de Corá, Eliseu se indignou, porque ele era um homem temente a Deus, e ele amaldiçoou os jovens. Então vamos entender esse papel da maldição de Eliseu sobre os jovens. Será que Eliseu desejou o mal para esses jovens e por isso esses ursos mataram os 42 jovens? Vamos entender esse processo agora. Salmo 88, verso 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Essa palavra cova aqui é a palavra bor, a mesma de Eclesiastes 12, 6. Então, puseste-me na mais profunda sepultura. Também podemos usar aqui a palavra Sheol, tem o mesmo significado. Oséias capítulo 13, verso 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Citando claramente o texto de Isaías 43, que o único Salvador é o Eterno. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Quem amou o mundo? Foi Jesus? Não. Quem amou o mundo foi Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi o Eterno que salva. Tanto é que esse Filho tem o nome de Yehoshua, de Yeshua. Iá salva. Yud-Rei, Vav-Rei, salva. O Eterno salva. Verso 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Então, quando eles tinham riqueza, ficaram soberbos e se esqueceram de Deus. Lembre-se do provérbio de Salomão, capítulo 30, onde ele diz o seguinte: não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Para quê? Para que, sendo eu rico, não te esqueças de ti. Exatamente a mesma coisa de Oséias 13, verso 6. E também não seja pobre, para que, na pobreza, eu não me revolte contra ti. Mas me dê o que é necessário, o pão de cada dia. Exatamente essa citação que Jesus colocou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, ó Pai, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que é necessário. O pão espiritual. O pão que alimenta o espírito. Mas também, é claro, existe o pão que alimenta o corpo. Verso 7. Sou, pois, para eles como leão. Olha aqui. Quem está se fazendo como leão? O Eterno. Para quem? Para esses que se esqueceram do Eterno. Para esses que são ímpios. Para esses que são como Corá. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho. Como ursa, preste atenção, verso 8. Como ursa, olha aqui que interessante. Como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei. E lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Então lembre-se dos estudos anteriores em que eu disse que na mão de Deus tem Yeshua, tem Jesus, na mão direita, na mão da bênção. E na mão esquerda do Eterno nós temos Satanás. E que o próprio Yeshua se faz como cordeiro ou como leão. Como cordeiro para aqueles que são os filhos obedientes, aqueles que recebem a marca do Espírito Santo. Mas Jesus vem como leão para aqueles que têm a marca da besta. 666. Os ímpios. Ezequiel capítulo 9. Passarei pela cidade, começarei pelo santuário e matarei a todos aqueles que não têm a marca do selo de Deus. Os 666. Preste atenção como o ensino de Deus é simples para quem pode compreender as Escrituras. E a teologia tradicional faz uma confusão danada em Apocalipse. Amós capítulo 5, verso 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante do leão. Quem que é esse leão? É Yeshua. E se encontrasse com ele o urso, preste atenção, e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Uma cobra? Mas cobra não é Satanás? Entregue a Satanás, 1 Coríntios 5,5, para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. Lembre-se do estudo anterior que eu falei da lepra? Em que o cajado de Moisés se transformou em serpente, em cobra. E diante do faraó se transformou em tanim, dragão. E que os sacerdotes do faraó também fizeram o mesmo. Porém, a cobra do Eterno comeu a cobra do faraó. Foi engolida. Por quê? Quem é todo-poderoso? O Eterno. Não há ninguém que possa resistir. Ele é todo-poderoso. Não existe essa do bem lutando contra o mal e do mal lutando contra o bem. Deus tem um propósito de salvação. E Deus se utiliza do mal para salvar os seus filhos. É o instrumento de correção, é vara, é cajado, é cetro para corrigir as suas ovelhas. Verso 20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Vamos agora para Lamentações 3. É um texto fantástico. Observe aqui, a partir do verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara. Lembre-se da palavra Shebet do estudo anterior sobre a lepra? Em que vara, cajado e cetro tem o mesmo significado? Então, eu sou como o homem que viu a aflição, as chagas, através da vara, do furor de Deus. Do furor de quem? De Deus. Lembre-se, Deus não é mau. Deus faz o mal com o intuito de salvação. Mas o filho rebelde, que está apanhando pela vara, enxerga isso como um mal. Entende isso que Deus está irado com ele. Verso 2. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não em luz.
Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Lembre-se lá de 1 Coríntios 5,5, para que através da destruição da carne o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então esse verso 4 é exatamente isto. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Se necessário for, Deus vai nos tirar a vida de carne e sangue, para salvar a nossa alma, para salvar o nosso espírito, que é a nossa essência, que é isso que importa para Deus, porque todos na carne morrem, todos os animais, plantas, aves, peixes morrem. A vida na carne é uma vida transitória, temporária. Mas a terra não permanecerá por muito tempo? Sim. Mas, para voltarmos a habitar, nós temos que nascer novamente por um ventre de uma mulher. Lei natural. A porta de entrada do mundo físico. E a porta de saída é pela morte do corpo físico. Verso 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos com os que estão mortos para sempre. Olha que texto magnífico. Uma pessoa que ela é afligida. Como Corá. Cercou-me de um muro. Quem foi cercado por um muro no Antigo Testamento? Lembra-se lá da passagem de Judas? Tem 3 personagens. Quem foi cercado por um muro? Caim, Balaão ou Corá? Os 3. Porém, especificamente, qual deles foi cercado por um muro? Aonde o anjo do Senhor se apareceu como Satã, como adversário. E cercou a mula junto a um muro, a passar por um caminho estreito. Foi Balaão. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Lembra do texto que eu li mais cedo neste estudo? Aquele que despreza a lei, até a oração será abominável. Verso 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, pedras esculpidas à mão, pelo próprio Eterno. Então fechou os meus caminhos, fez tortuosas as minhas veredas. Meu caminho se tornou tortuoso. Nós aprendemos na escola que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Vai em linha reta. Você vai chegar rápido no lugar. Porém, se o seu caminho for tortuoso, lembra quando você desce a serra? Está a poucos quilômetros abaixo. Mas a serra, para você descer, ela não tem 1 quilômetro, não tem 2 quilômetros. Ela pode ter 15 quilômetros, 20 quilômetros, dependendo da altura da serra. Você vai descendo como se fosse em círculos. Então olha só quem é ímpio. Ele demora mais para chegar à sua felicidade. Ele demora mais para chegar na casa do Pai. Ele fica andando em círculos no deserto por 40 anos. Olha o verso 10. Fez-me como urso à espreita. Olha o urso aqui de novo. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Quem é o assolador? Lembra-se lá de Daniel? Até que venha o assolador fazer uma aliança. Quem é o leão? Quem é o urso? Será que vocês estão entendendo? Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Então imagine o flecheiro mirando uma flecha na sua direção, na minha direção. Fez-me que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Acertou bem no meu coração, que vai me matar. Mas lembre-se, esse coração aqui é a nossa alma, nosso espírito, a nossa essência. Então essa flecha aí atinge até a nossa alma, até a nossa essência. E nos leva para o Sheol, para a região dos mortos. Então acertou dentro da nossa essência. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo
e a sua canção todo dia. Verso 15: fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, águas amargas. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma. Preste atenção, afastou-se a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. É aquele fogo que corrói por dentro. É quando nossa essência não tem paz, não tem a presença do Eterno. É aquele fogo consumidor que corrói por dentro, aquele fogo que nunca apaga. Esse é o significado de estar em tormentos. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembre-se, quem ressuscita, quem nasce de novo, tem o seu corpo glorioso, instantaneamente, online. Então esse que passa por aflição, já pereceu a sua glória. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, se o seu espírito e sua alma forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, porque já não tem mais a sua glória. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então a pessoa que está em sofrimento, ela fica remoendo as dores, remoendo as preocupações, as dificuldades. Agora o que diz o verso 21? Quero trazer a memória. Onde fica a memória? No cérebro, do corpo de carne e sangue. Porém, nós não somos homens de carne e sangue. Aonde fica a nossa memória? Na nossa alma. Aonde reside nossos pensamentos, nossas emoções. Dentro do nosso espírito. Quero trazer a memória. O que me pode trazer é a esperança. O que pode me dar a esperança. Então, quero trazer ao coração o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus, graças ao Eterno. Se não fosse por isso, ninguém se salvaria. A sua misericórdia dura para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Toda manhã é uma nova oportunidade de a gente se redimir. É como se à noite nós morrêssemos e ressuscitássemos ao amanhecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso vale também para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós nascemos várias vezes em corpos de carne e sangue. A cada encarnação, nós podemos nos redimir. Porque Deus é Deus de Olã a de Olã. Lembra-se do pecado da lepra? A cada 7 dias, o sacerdote vem visitar os doentes. E aqueles que estão doentes ainda devem ficar mais 7 dias, mais um Olã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, vou esperar nele, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Quem que busca é o homem? Não, é a alma. Por que Deus não colocou o homem aqui? Porque nós não somos homens. Nós estamos como homens. Mas nós somos ruar, espíritos. E nós temos nefesh, alma. Assim como Deus. Deus tem ruar e tem nefesh. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Por que em silêncio? Porque em silêncio nós podemos escutar a Deus. Se nós ficarmos falando, deixamos de ouvir Deus. Deixamos de ouvir os conselhos do Eterno. Bom é aguardar a sua salvação em silêncio, ouvindo somente a sua palavra. Por isso Deus proibiu a evocação dos mortos. Podemos evocá-los sim. É possível. Deus não criaria uma lei de algo impossível. Mas Deus queria que nós, em primeiro lugar, buscássemos ao Eterno.
em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. Quem disse isso? Jesus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Dê a face ao que o fere. Eliseu estava proclamando esta oração. Dê a face ao que o fere, ao que o zomba, os rapazinhos. E a ursa não os pegaram? Vamos continuar lendo aqui, que nós vamos ter a resposta. Verso 31. O Senhor não rejeitará para sempre. Essa palavra para sempre aqui é a palavra olã. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Lembre-se, se o Senhor mandou, a bênção e a maldição ela vai chegar até nós. Porque o Senhor o disse, e a sua palavra não volta vazia. Acaso não procede do Altíssimo, verso 38, tanto o mal como o bem? Ouçam, cristãos, mudem a sua teologia. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então não reclame de Deus, do mal. Não reclame de Satanás. Nós merecemos. Lembre-se de 1 Coríntios 5,5. Tem uma razão de ser. Nós preferimos espinhos ao invés de flores. Nós preferimos Satanás ao invés de ouvirmos Jesus. Preferimos o leão ao invés do cordeiro. Então não reclame. Não murmure. Cale-te. É isso que devemos fazer. Verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Provemo-los e voltemos para o Senhor. Olha aí. A solução. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Por que nos perdoaste? Porque eles pagaram o último centavo. Porque Deus cumpre a sua lei. Ele é o juiz, ele que criou a lei. O caráter do juiz está na importância e na complexidade da lei, na perfeição da lei. Então aquele que foi levado ao Geena, ao inferno de fogo, não sairá de lá, enquanto não pagares o último centavo, não se arrependerem. Então nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. Será que matou mesmo literal? Não. Matou no sentido espiritual. De nuvens te encobriste para que não passe a nossa oração. Colocou uma barreira espiritual. Anjos bons são impedidos de nos ajudar, mas os anjos maus têm acesso liberado à nossa vida. Nós fomos entregues a Satanás. Então é por isso que a nossa oração não chega até o eterno. Existe uma barreira. Qual a outra barreira que fica entre nós e Deus? A iniquidade, os nossos pecados. A oração do ímpio é rejeitada, não é ouvida pelo eterno. Como cisco e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Perseguição acontece quando somos ímpios. Mas a perseguição também acontece para quando nós pregamos a verdade. E o mal quer nos destruir. Os anjos maus, as pessoas más, querem nos perseguir. Lembra dos fariseus? Dos maus fariseus? Sobre nós vieram o temor e a cova, sepultura,
a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas, por causa da destruição da filha do meu povo. Então dos meus olhos se derramam como correntes de água, de tanto chorar, choro e ranger de dentes. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso. Lembre-se, aonde é o nosso descanso? Ou aonde está o nosso descanso? Em Jesus, em Yeshua. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Mateus capítulo 5, verso 26. Até que pague o último centavo. Aí Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos ver lá do céu. Quando a gente clamar do fundo do poço, do fundo do Geena, e pagarmos o último centavo. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse uma ave. Os que sem motivo são os meus inimigos. Lembre-se também que Jesus disse essa frase, mas o entendimento é outro. O bem é perseguido também pelos anjos maus, na carne ou fora dela. Verso 53. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Será que seria pedras de gelo? Águas correntes sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Mas será que está perdido mesmo? Olha o verso 55, que maravilhoso. Da mais profunda cova, do mais profundo bor, do mais profundo abismo, Sheol, Senhor, invoquei o teu nome. Lembra-se lá de Jonas? Estava no Sheol, no ventre do grande peixe. No original hebraico lá é Sheol. Assista o estudo sobre a parábola de Jonas que eu mostro o verso bíblico em hebraico. No ventre do grande peixe. Então esses da rebelião de Corá que desceram vivos ao Sheol também podem ser salvos se eles pagarem o último centavo. Se eles invocarem o nome do Eterno. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que eu te invoquei. E tu disseste, não temas. Olha que maravilhoso. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida, redimiu a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Aqui que está a frase de Eliseu. Viste, Senhor, a injustiça, me chamaram de calvo. Os rapazinhos, os jovens. Julga, Senhor, a minha causa. Esse é o sentido da maldição que Eliseu jogou sobre os rapazes. Jogou para Deus. Deus julgue a minha causa. Não faça vingança. Deixa que Deus faça a vingança por nós. Deus vai saber tratar cada um com amor. Mesmo que seja com a vara. Mesmo que seja com o cajado, com o cetro. Viste a sua vingança toda. Olha só, Eliseu viu a sua vingança toda. Aqueles jovens foram mortos pela ursa. Quem enviou a ursa? Foi o Eterno. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim. As acusações dos meus adversários, Satã, e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto da sua canção. Por isso é que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores, e sim naqueles que meditam na lei de dia e de noite, porque nós daremos o verdadeiro fruto no devido tempo, nos moedos determinados. Mas aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores vão ser atacados pela ursa, pelo leão, pela cobra, pela serpente. Tu lhe darás a paga, Senhor, segundo a obra das tuas mãos. De todos, cada um vai receber a bênção e a maldição, segundo o fruto das suas mãos, segundo cada um das suas obras. Tu lhe darás cegueira de coração, a tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados
de debaixo dos céus do Senhor. Por quê? Deus colocará uma nuvem entre o ímpio e ele mesmo. E de lá não sairão, enquanto não pagares o último centavo. Este é o grande entendimento da passagem dos jovens que amaldiçoaram Eliseu, chamando-o de Corá, de calvo, de falso sacerdote, de falso profeta, de profeta rebelde. Então aqueles meninos receberiam a bênção ou a maldição segundo o proceder deles, segundo o pensamento deles, porque todo pecado ele começa onde? Dentro da alma, dentro do espírito. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas aquele que olhar com uma mulher ou por um homem com desejo impuro, já cometeu adultério em seu coração, em sua alma, em seu espírito. Então note que estes zombavam de Eliseu eram jovens, rapazinhos. Eles não eram mais crianças. As crianças a gente releva, são totalmente imaturos. Não sabem o que estão fazendo. Mas os rapazinhos têm. Porque eles não eram mais crianças. Eles conheciam a lei. Deveriam saber como proceder. Não deveriam ser rebeldes. Não deveriam ser como Corá. Então eles deveriam ter discernimento entre o bem e o mal. Ou pelo menos deveriam ter. Já estamos nos encaminhando para o final. Vamos para a última passagem do estudo, Isaías 59. Verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Olha que maravilhoso. Lembra de Lamentações capítulo 3? A mão do Senhor não está encolhida. Basta a gente se arrepender. Tanto na carne como fora da carne. Porque nós somos espíritos, somos anjos. Nós não morremos. Podemos se arrepender a qualquer tempo. Até do profundo abismo, profundo Sheol. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nuvens, a barreira espiritual, lembre-se. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então quando tem uma nuvem, uma barreira de nuvem, você não consegue ver o sol. Quem é o sol mesmo? Yeshua, Jesus. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal, e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de áspide, são das serpentes. Criam descendentes de serpente, olha aqui. E tecem teias de aranha para pegarem os incautos. Armam armadilhas. O que é uma teia de aranha? Uma armadilha. O que comer os ovos dessa serpente, dessa áspide, morrerá. Se um dos seus ovos é pisado, sai-lhe uma víbora, uma serpente. Porque aí o ovo se quebra e mostra a sua essência. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com os que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obras de violência há nas suas mãos. Nem todos que se chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Verso 7. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E entre os robustos, somos como mortos. Quem é cego espiritualmente, quem está em maldição, anda por caminhos tortuosos, lembra? Demorará mais para chegar à casa do Eterno.
andará em círculos por 40 anos. Eles poderiam chegar na terra de Canaã em pouco tempo, mas peregrinaram por 40 anos. O período da provação do povo de Deus, o período do Olã do povo de Deus. Preste atenção nisso. Verso 11 para terminar. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós. Por que está longe de nós? Porque nós somos orgulhosos, nós somos rebeldes, nós somos de Corá. Nós ainda não nos humilhamos, nós ainda não nos arrependemos. Então nós gememos e bramamos como ursos. Porém, a mão de Deus não está encolhida, como está no início de Isaías 59. Se você reparar nas passagens bíblicas, o Deus começa com uma palavra de conforto e depois dá a dura, ou Deus faz o inverso. Ele dá a dura e depois uma palavra de conforto. Assim é o nosso Deus. Ele faz a paz e cria o mal, mas com o propósito de salvação. Sempre. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.